Se você quer chegar mais longe, pegue as opiniões das pessoas que estão no nível que você quer chegar. Você vai ser mais valorizado fora. Aí você vai ter sucesso fora. Aí você volta e é reconhecido dentro. Você vai ter que contrariar a opinião da maioria. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que... Por que as pessoas são tão bundonas quando se trata de fazer dinheiro, de crescer, de vender, de ligar, de trabalhar, etc? Por que as pessoas são bundonas? Mentalmente falando, emocionalmente falando. Aliás, primeiro, assumindo que de fato a maioria é. Você considera que isso é uma realidade? Ou eu tô enganado? Tô assumindo algo que não faz sentido? Vamos pegar na ferida aí, não é? Existe uma questão cultural na qual todos nós estamos envolvidos. Tá. Desde a escola, do ensino fundamental, do ensino médio, nós entramos num modelo acadêmico, num modelo de ensino, num modelo de escola, preparado para formar operários para as fábricas. Ok. O modelo de ensino nosso, ele data da Revolução Industrial. Então aquela coisa da sirene tocando, não é? Aquela coisa do horário do almoço, aquela coisa bem de fábrica. Então é um modelo que forma numa linha de montagem mão de obra para o mercado. E que bom, porque o mercado precisa de mão de obra. Então tá tudo certo. Acontece que, para você sair dessa linha de montagem, para você sair desse rebanho que é criado um rebanho e esse rebanho vai seguindo, um boi na frente do outro. Sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil. Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Se está todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado, quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. Por que as pessoas se sentem mais seguras indo para o lado onde todos estão indo? Porque é o sentimento de manada, é o sentimento que você tem, que você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Eu estou diluindo o meu risco se eu estou junto com todo mundo. Mas o fato é que para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Como você vai sair desse rebanho? O que é esse rebanho? Esse rebanho segue ensino fundamental, ensino médio, faculdade, emprego e INSS. É isso aqui, ó. É esse o ciclo. E morre. Certo. Tá? É esse aqui o ciclo. Pobre, geralmente pobre, estatisticamente pobre, dependendo do INSS, que não é uma coisa tão recomendável assim. E no momento onde a gente tem um déficit grande, então assim, ter muitas reformas. E a tendência é ele se aposentar nunca e diminuir o benefício, porque a conta não fecha. O número de entrantes é sempre menor do que o número de beneficiados, porque os velhos demoram mais a morrer, que bom, porque a medicina avançou, e os casais têm cada vez menos filhos. Perfeito. Então, estatisticamente, você vai ter menos pessoas trabalhando no futuro para pagar mais velhos recebendo. Mas então, deixa eu fazer uma pergunta. As massas geralmente estão erradas? A unanimidade costuma ser chamada de burra. A voz do povo não é a voz de Deus, não é? E você, quando segue a maioria, tu vai ter o resultado da maioria. A gente está falando aqui, o nosso assunto é para ter sucesso. Certo. Nosso assunto aqui é ter sucesso. O que seria a definição do sucesso nesse nosso papo Muito agora? bom. Bom, em primeiro lugar, sucesso não é ganhar muito dinheiro. Sucesso é cumprir sua missão. Não é porque não é, ou não é porque não é suficiente apenas o dinheiro como a métrica de sucesso? Na minha visão, não é porque não é. Entendi. Na minha opinião, na minha visão, na minha definição de sucesso, é cumprir a sua missão. Geralmente, quando você cumpre a sua missão, você cumpre com sucesso a sua missão, geralmente você vai ganhar dinheiro. Por que é geralmente? Porque pode ser que a tua missão seja salvar as baleias no Oceano Índico. Talvez a sua missão seja cuidar dos necessitados da África. Eu não sei se alguém vai ficar rico cuidando dos necessitados da África, mas ele vai ser um cara bem sucedido. Se ele terminar a vida dele cumprindo a missão dele, ele vai ser um cara bem sucedido. Assim, se eu for falar do meu caso, eu sempre busquei atingir resultados e sempre tive grana também como um objetivo meu. Falando do meu caso especificamente. Por exemplo, meu primeiro degrau, eu queria ser independente dos meus pais. Eu lembro de eu estar trabalhando, preciso ser independente dos meus pais. Cara, é grana.
Depois o segundo degrau, cara, eu quero me casar. É grana. Quero abrir minha empresa. Grana. Ou seja, sempre no meu escopo, no meu quadrado, sempre o sucesso e o dinheiro caminharam juntos. Tem atividades que o dinheiro está muito presente. Tem outras que não tá. Às vezes o cara é um sacerdote. E a grana, supostamente, não deveria estar dentro do escopo principal dele. No meu caso, eu não comecei assim falando, quero ser rico. Não pensei isso. Não pensei mesmo. Começou assim, eu não quero andar de ônibus. Você tinha talvez um pouco de raiva. Eu tinha muita raiva mesmo do ônibus, porque era muito humilhante. Entendeu? Nossa, então, era muito humilhante mesmo. Uma coisa é você pegar uma vez, outra coisa é todos os dias por anos. E você vê pessoas dentro do ônibus há 40 anos dentro do ônibus. O que era humilhante pra você, Flávio? Tudo, cara. Tudo. Você na chuva esperando um ônibus e o ônibus não vinha e você perdia o seu horário. Na hora que o ônibus chegava, tava com gente pendurada na porta, você era obrigado por causa do horário a ir pendurado na porta. Algumas vezes. Sabe o que é pendurado na porta? Você acha um pedacinho de chão, mete teu pé ali. É um pé só. É um pé. E só. Segura na parada e você vai pendurado, correndo risco de vida. E aí você para no outro ponto e vem uma cabeçada te empurrando pra dentro. A partir daí você não tem mais controle de pra onde você vai. Você vai na boiada, literalmente, na manada ali. Você não tem lugar pra você segurar dentro do ônibus, porque se você levantar a tua mão pra coçar a cabeça, a mão tem que ficar levantada. Você entendeu? E aí é homem em cima de mulher, homem se esfregando em mulher, mulher gritando, brigando, dando soco. E aí é briga dentro do ônibus, é assalto que entrou. É você na Avenida Brasil, 40 graus, andando, lotado, o ônibus quebra e você tem que descer e fica ali 2 horas esperando e chega o próximo ônibus, é todo mundo amassado dentro do ônibus. E isso é humilhante. Então, quando eu te falo humilhante, não é uma pessoa humilhando a outra, né? Estão todos no mesmo barco, vivendo aquela situação indesejável. Mas que ele tem que se submeter porque ele não tem alternativa. Então, por isso que eu acho que esse cara é um guerreiro, você entendeu? Esse cara, ele tem que enfrentar, já com 10, 11, 12 anos de idade, você entra num ônibus daquele, cruzando várias favelas do Rio de Janeiro, ele tem que enfrentar uma situação dessa. Meus filhos nunca pegaram um ônibus na vida, não sabem nem o que é isso. Agora, grande parte da população brasileira, de São Paulo, aqui da periferia, do Rio de Janeiro, vivem essa situação. Mas você acha que um cara desse é um guerreiro ou é um cara com falta de sorte, por exemplo, de ter nascido numa situação dessa? Olha, se você considerar... Porque todos que estão lá são guerreiros, todos que estão no ringue são guerreiros. Eu acho que tem a hipótese do cara não enfrentar. Ele tem a opção de não ir, e muita gente não vai. É o famoso nem trabalha nem estuda. Para fechar a primeira pergunta, a maioria é bundão, a maioria tá errando. Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudei em escola pública, as pessoas elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. Perfeito. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e eventualmente se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Perfeito. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. Entendi. E a média é a mediocridade. Se você está curtindo até aqui, comenta. Vou sair da média. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então, para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. O primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental e a gente que começou pobre na vida aprende a ser grato
pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. Mas e gratidão está ligada à satisfação. Tá bom. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma, conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Porque quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. E ela era que organizava tudo, ela era xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto, no ônibus. ônibus? No ônibus. Caramba, velho. Uma pessoa ou outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Cara. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, Uhum. É um ficava ar-condicionado um gostosinho. bafo que embaçava todos os vidros. Então eu lembro que em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Esse questionamento, muitos não questionam, simplesmente seguem. Algumas pessoas questionam. Eu acho que todos deveriam questionar e todos têm a capacidade de questionar. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Sim. Grande parte do meu conteúdo é estimulando as pessoas a pensarem, estimulando as pessoas a questionarem. Porque eu acho que tudo começa no questionamento. Olha só. São 2 isqueiros, né? Ok. Sim, Ó. Isso aqui é uma pessoa, Tá. certo? Isso aqui é uma pessoa. tá Ok. bom. São 2 pessoas, certo? Certo. Agora olha só. Ok. Você já tá Joguei- devendo um isqueiro pra Joguei alguém. na água, certo? Certo. Uhum. Essa água, o que significa água? São as adversidades da vida, né? Água são as adversidades da vida. Não liga, certo? Certo. Uhum. Olha agora. Entendeu? Que isso, Olha cara. o que uma pessoa é capaz de fazer com a outra que sofreu, que veio de baixo, que teve adversidades na vida. Então é isso que a gente deve fazer um com o outro. Porque uma pessoa, ela às vezes não é capaz de ela sair sozinha desse lugar que ela se enfiou. Exatamente. Mas quando outra pessoa se dedica a transformar a vida do outro, Empresta o seu brilho pra ela. Se você não questionar, é garantido que você vai ficar lá dentro pro resto da vida. É garantido. Bom, então você tem que sair daquilo e pensar em sair. Aí quando você toma uma decisão de sair daquela situação, você vai ter que enfrentar uma outra situação que você mencionou, os amigos. Isso aí é complicado, cara. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga. E a manada te julga. Te põe medo. Te faz terrorismo. Olha só, isso não é por mal. Muitos que estão na manada e vê você saindo, querendo sair da manada, ameaçando a sair da manada,
o cara tem medo por você, ele quer o teu bem. Então o lugar mais seguro dele é a manada. O pai dele estava na manada, a avó dele está na manada, o avô dele na manada, a família, os irmãos, os amigos, todo mundo ali na boiada. Para eu ter sucesso, para eu sair e crescer, eu vou ter que sair da linha de montagem. E na hora que eu sair da linha de montagem, quem convivia comigo vai se incomodar. Uns por preocupação, outros porque prefere dizer que você é um sonhador, um iludido, um bobalhão, acredita, pensa grande demais, é sonhador demais. E as pessoas dão risada. Isso aconteceu comigo. Tem quem torce por você, mas tem medo e quer te proteger. Geralmente a nossa família quer o teu bem, torce por você, mas tem medo de você se frustrar. Vou falar de números aqui. Para quem está na pobreza, tá? Nem extrema pobreza. Em geral, leva-se 9 gerações para se chegar na classe média. Agora, o cara que está ali na média, vamos lá, ele tem que questionar. Se ele não questionar, daqui a 40 anos ele vai estar lá. Se ele se questionar, aí ele talvez tenha coragem ou não de sair daquela linha de montagem. Aí começa a funilar. Aí quando ele tem a coragem, ele vai ter que vencer o próximo obstáculo, que é a pressão de familiares, de amigos do seu ciclo de relacionamento. Nós temos a necessidade, o ser humano em geral tem a necessidade de ser aceito pelos seus peers, pelos seus próximos. Então, se você se vê reprovado por todo mundo, é como se o seu cérebro pensasse, peraí, cara, será que tá todo mundo errado e eu tô certo? Você se sente reprovado, você se sente errado. Só que para você sair da boiada, você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que contrariar a opinião da maioria. Você vai ter que ser movido por uma convicção diferente da lógica do status quo no qual você vive. Você vai ser mais valorizado fora. Aí você vai ter sucesso fora. Aí você volta e é reconhecido dentro. Você só é reconhecido dentro depois que você teve sucesso fora. Se você for tentar começar por dentro, vão te ridicularizar. Por quê? Porque é um bobão, iludido, sonhador demais esse garoto, querendo sair da boiada. Você se acha espertão, quer ficar rico, né? Enfim, é assim. Então, esse segundo ciclo aí é o ciclo de você vencer os seus peers, vencer os seus próximos. Verdade. O cara tem que vencer muita coisa para sair desse processo. Então, se você quer chegar mais longe, pegue as opiniões das pessoas que estão no nível que você quer chegar. Se a pessoa quer chegar mais longe, ela não pode seguir opiniões e conselhos de pessoas medíocres. Senão ela vai estar limitada. Conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.